mensagem, pastor. Depois do vídeo, o senhor pode entrar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. Ele me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos juntaram cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. É poderoso, né, nós termos esta certeza que o Espírito de Deus, ele está desejoso de entrar em nossa vida, invadir o nosso coração e fazer as transformações que são necessárias, né? É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, podendo partilhar a palavra de Deus. Um grande abraço aqui para os meus queridos irmãos, né, aqui do Distrito Central de Uruaçu, né? Que Deus, de maneira muito especial, cuide de cada um de vocês. Eu envio aqui diariamente o link para eles acompanharem aqui a sala, né? Um abraço aqui para... Eu falo sempre assim, a Sala 57 é um local de encontros e reencontros, né? Tive o privilégio de reencontrar amigos queridos aqui e também conhecer novas pessoas, e eu louvo a Deus por este privilégio, tá bem? Nesta manhã, eu quero refletir com você sobre algumas das dificuldades que nós enfrentamos na vida. E eu vou chamá-las, para o propósito dessa reflexão, eu vou chamá-las de taças, né? E algumas taças, né, que nós temos que tomar nesta vida, algumas das dificuldades que nós enfrentamos, elas são taças amargas. Algumas elas são difíceis de tragar. No entanto, quando nós olhamos para o nosso mestre Jesus, eu quero que você abra aí a tua Bíblia, né, para acompanhar aqui a reflexão. Vamos abrir em Isaías, no capítulo 53, tá bem? Isaías, o capítulo 53. E eu já quero te dizer o seguinte: a taça mais amarga que eu e você tivermos que tomar ao lado de Cristo, ela é melhor do que qualquer taça doce longe dele. Tá bem? Então, a taça mais amarga que você tiver que passar ao lado de Jesus é melhor do que qualquer taça doce, agradável, mas estando longe dele. Em Isaías, no capítulo 53, o verso 3, nós encontramos de forma muito especial que servimos a um Deus que, na sua humanidade, quando ele veio e esteve entre nós, a palavra diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
Então, quando você tem que passar por um momento difícil, quando você tem que tomar uma taça amarga, quando você enfrenta a dificuldade, a perda, o desemprego, quando você olha e fala assim, Senhor, essa taça está difícil, esse momento que eu estou passando está complicado, eu não consigo ter forças. Lembre-se de algo. Você e eu servimos a um Deus que na sua humanidade, quando Jesus esteve entre nós, a palavra diz que ele é alguém que sabe o que você está passando. Nós temos um Deus que conhece, que entende. Então, quando você está tomando a sua taça amarga, e eu creio que nesta manhã, falando aqui para vocês, talvez alguém esteja tomando a taça mais amarga que você já enfrentou na sua vida. Agora mesmo, hoje nós temos uma irmã querida aqui do nosso distrito, que ela está despedindo do seu esposo, né? A irmã Ivani, ali de Alto Horizonte, o seu esposo, no sábado agora, ele descansou em Cristo Jesus, depois de um período difícil. Então, para esta irmã agora, ela está tomando a taça mais amarga da vida dela. Mas eu tenho a certeza de que ela está tomando ao lado de Jesus. Porque, queridos, a palavra diz que nós servimos a um Deus que é um homem de dores, é um homem que soube e sabe o que é padecer. A palavra diz que ele era desprezado. Os seres humanos não fizeram caso dele. E essa taça amarga que Jesus toma é por mim, é por você, porque a palavra vai dizer no verso 5 que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a minha, a tua. Ela continua dizendo que nós, os seres humanos, nós o reputávamos, nós rejeitávamos o Cristo. Quando ele esteve entre nós, as pessoas não compreendiam isso. Ele tomou as nossas dores. Nenhum de nós gostamos da ideia do sofrimento. Se fosse por escolha, por desejo, nenhum de nós queríamos sofrer. Mas a grande verdade é que, querendo ou não, desejando ou não, na verdade, o sofrimento ele vem até nós, ele nos alcança. Nós somos tomados de surpresa, vez ou outra, né? Quando o telefone toca aí à noite ou na madrugada, né? Isso já nos assusta, acelera ali os batimentos cardíacos. Nós não nos alegramos com a dor, nós não nos alegramos em ver a dor do nosso semelhante. E às vezes nós nos perguntamos, Senhor, por que que nós temos que tomar uma taça tão grande de amargura? Por que que eu tenho que enfrentar essa dor? Por que que eu tenho que tomar essa taça aqui que parece que é maior do que eu posso suportar? E nesses momentos, diante dessas taças amargas, nós somos chamados a lembrar do Cordeiro de Deus. Esse é o convite da palavra. Olha o que diz o verso 7. Ele, o Cordeiro de Deus, Jesus, de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Uma taça amarga que a palavra diz que Jesus ele toma essa taça calado. A taça da amargura, e ele agora está tomando a taça que era para mim, que era para você, a mais amarga de todas. E Ellen White, ela diz, no Testemunhos Seletos, no volume 1, na página 515, ela diz que faria bem a cada um de nós se nós passássemos 1 hora do nosso dia refletindo, recapitulando sobre a vida de Cristo, desde a manjedoura até o Calvário. Na cruz, queridos, Cristo experimentou o cálice amargo da morte. Nós até temos um ditado, né? um adágio popular, nós falamos o seguinte, olha, na vida tudo tem jeito, menos para a morte. Então, Cristo, no Calvário, ele está tomando essa taça de amargura.
Essa taça, ela é tão intensa, a dor que ele está sentindo é tão grandiosa que ele faz um clamor. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, tira de mim essa taça, não permita que eu tome dela. No entanto, quando Cristo toma a taça amarga da morte, ele pode dizer agora: onde está a morte? Onde está a força da morte? Porque ele toma essa taça e ele é vitorioso ao tomar essa taça. Ele agora pode olhar para o seu adversário, Satanás, e pode dizer: onde está o teu sucesso? Onde está o teu sucesso? Ele agora pode olhar para mim, para você, para nós, os seres humanos, e dizer o seguinte: olha, você aceita a minha morte como pagamento pelos seus pecados? Então, o que nós compreendemos é que a taça da amargura, a taça que Jesus está tomando, ele toma e, através desta, ele pode trazer a mim e a você o conforto. Através desse cálice de amargura, é que ele tem condições de confortar a humanidade. Se Jesus não houvera tomado essa taça, nós, quem sabe, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das perdas, diante dos cálices amargos que temos que tomar nessa vida, nós estaríamos completamente perdidos, desorientados. Mas porque Jesus toma essa taça, nós encontramos o conforto. E agora, neste momento, Cristo olha para o Pai e diz o seguinte, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o verso 46, ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe, queridos, ali, quando Jesus faz essa entrega, ele está entregando todas as dores humanas. A palavra diz para nós em Isaías, no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores. E agora, quando nós enfrentamos os momentos de angústia, quando nós enfrentamos os momentos de perda, quando nós enfrentamos os momentos de dificuldade, nós temos alguém que tomou elas, né, essas dores, ele tomou por nós, ele tomou a nossa dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. A obra de Jesus terminou. Por isso, diante das dificuldades, diante dos problemas, o nosso convite, o nosso chamado é para nós olharmos para a cruz. Olhe para a cruz. Sabe, que olhe para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário por você. E a pergunta é: onde você tem apoiado a sua vida? Onde você tem se apoiado? Muitos apoiam na saúde. Esquece que a saúde nós podemos perder. Muitos apoiam no emprego, mas o emprego também, você e eu podemos perdê-lo. Muitos apoiam na família, mas muitas vezes nós podemos perder a nossa família ou sermos rejeitados por ela, né? Mas louvado seja Deus, porque Deus tem cuidado de nós, né? E nos dado família extraordinária, essa família em Cristo Jesus, e a nossa família aqui na terra também. Aproveitar e mandar um abraço aí para minha família. Mas, queridos, a questão agora em Cristo Jesus é que nós não precisamos apoiar nessas coisas que nós podemos perder. Infelizmente, alguns apoiam em dinheiro. O dinheiro também, ele acaba. Nós podemos perder. Alguns de vocês aqui, quem sabe, se lembra quando foram ali confiscados os bens, né? Alguns brasileiros fizeram ali, e da noite para o dia entrou um plano, e esse plano veio e confiscou e guardou todo o dinheiro. Eu me lembro de um caso especial de um amigo da nossa família, que ele havia vendido a sua casa naquela época dos juros exorbitantes, havia colocado o dinheiro ali no banco para viver dependente apenas do juro, daquele rendimento, mas agora da noite para o dia ele não tinha mais nada, né? A conta estava cheia, né, de recursos dessa terra, mas quando o dia amanheceu, devido ao plano, à interferência do governo ali, acabou. Então, a questão é: para onde nós voltamos quando vem as crises? Para onde você se volta? Onde você se apoia?
Muitos entram em pânico. Surge a dificuldade e entra em pânico. Não sabe para onde correr, não sabe para onde buscar, onde encontrar refúgio quando tem que tomar as taças da amargura dessa vida. Alguns comem demais. Alguns comem demais, né? Quando vem um problema, quando vem a ansiedade, ele começa a comer. Outros, né? Olha como que nós, seres humanos, somos. Outros, eles não têm fome, eles não se alimentam. Alguns, quando vêm as dificuldades, quando vêm as amarguras da vida, dormem muito, ficam sonolentos, né? E a vontade parece que é dormir dia e noite. Outros, né? E nesse grupo aqui eu me encaixo, né? Outros, como eu, perdem o sono. Quando vem alguma dificuldade, alguma preocupação, nós perdemos o sono, tenta dormir e não consegue. Alguns, quando vem alguma dificuldade, ele precisa mergulhar no trabalho, né? Ele começa a trabalhar dia e noite e se envolver no trabalho, se ocupar. Já outros, diante das dificuldades, diante das amarguras, eles ficam desanimados, eles não têm ânimo para nada. Como você reage, por exemplo, quando você é tratado de maneira injusta? Porque a grande verdade é que, vez ou outra, nós somos vítimas da injustiça. Esses dias eu falava aqui com uma das nossas igrejas, né? Esse mundo ele não é justo. Nem sempre aquele aluno ali mais estudioso é o que tira as melhores notas. Nem sempre o profissional ali na empresa, no local que você trabalha, o mais dedicado é que recebe a promoção. Às vezes, o outro que nem se esforçou tanto, ele é promovido e você que se esforçou não é. Então, como que você reage quando você é injustiçado? Você fica o tempo todo tramando vingança? Você muitas vezes ali, aparentemente, né, há pessoas que são assim, diante de outros seres humanos, tem um tipo de comportamento, fica bonzinho, né, tá sorrindo para todo mundo, mas de repente quando tem aquele momento a sós ali, quando fica sozinho, tem acessos de raiva a outras pessoas que guardam mágoa, guardam ressentimento, não conseguem liberar o perdão, e nós temos visto isso. Eu louvo a Deus, né, pelo momento do testemunho aqui, quantos testemunhos poderosos, né, de ver o quanto é libertador quando nós conseguimos perdoar, tirar a mágoa, tirar a amargura, esse trabalho que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Outros preferem sofrer em silêncio. Há alguns que, diante de uma dificuldade, diante de um problema, precisa partilhar. E ele liga para alguém, manda mensagem, né? Ore por mim, e ele escreve, faz pedido de oração lá na igreja, ele clama, ele entra em contato com o pastor, com os líderes, aqui no nosso caso, aqui com os moderadores, e pede, clama por ajuda a outras pessoas que quando vem alguma dificuldade, vem algum problema, ele se isola, ele fica quietinho, ele não quer ver ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele não quer ser encontrado por ninguém. Então, a grande questão é que, em muitos momentos, diante das taças amargas da vida, dos cálices que temos que tomar, a vida, ela parece estar sem resposta. Como pode, né? Tá tudo bem, a gente está brincando, está sorrindo, e de repente você recebe uma ligação, tudo muda. Eu me lembro, talvez assim, a primeira grande tragédia que eu enfrentei na minha vida foi a perda do meu pai. Tem algumas das minhas tias queridas aqui, né, irmãs do meu pai que estão aqui comigo, mas eu me lembro, nós chegamos da igreja, eu tinha 12 anos, nós chegamos da igreja, nós havíamos passado o dia todo ali na igreja, envolvido nas atividades, meu pai era ancião da igreja, ele era tesoureiro, né, a nossa casa ali era a casa onde recebia ali os pastores, né, me lembro aqui pastor Davi Sabino, pastor Daniel Cândido, outros tantos pastores que passavam ali, vinham para a nossa casa, pastor Josemir Azevedo, que inclusive fez o meu batismo, os comportores iam lá para casa também, pessoas extraordinárias que passaram ali, né, no nosso lar, porque era assim, né, esse era a maneira do meu pai, né, ele receber
as pessoas, ele gostava disso, né? A nossa casa ali está sempre recebendo as pessoas. Mas nós chegamos no sábado ali ele reuniu os filhos, nós éramos 4, hoje nós somos 3, né? Nós éramos os 4 filhos, meu pai reuniu os filhos e ele brincou conosco ali, logo no final da tarde ali, do pôr do sol, e fizemos o culto de pôr do sol ali, e ele foi deitar para dormir ali, descansar, e no outro dia pela manhã nós iríamos para uma cidade chamada Perolândia, ali bem pertinho de Jataí, a cidade, apesar de ter nascido em Rio Verde, mas eu fui criada em Jataí, né? Um grande abraço aí para os nossos irmãos, né? De Jataí, de Rio Verde, povo abençoado do Senhor. Nós iríamos para Perolândia. E então, você imagina que na mente de criança, na época, meu pai estava me ensinando a dirigir, então eu ficava ansioso, porque quando a gente chegava em estrada de terra, né, que não tinha movimento, ele me colocava, então eu fiquei naquela ansiedade, né, de no outro dia de manhã eu iria viajar com meu pai, eu já estava imaginando, né, que eu ia dirigir ali a nossa variante, né, e ele tinha uma variante, tinha um Opala, né, e aí eu fiquei com aquela ansiedade ali, e eu creio que por conta dessa ansiedade aí, eu não consegui dormir. E ali à noite, eu escutei a minha mãe gritando o nome dele, o meu pai se chamava Geraldo, né? Por isso que eu carrego o nome de Ideraldo. A minha mãe, que também já descansa em Cristo, se chamava Idelma, e o meu pai Geraldo. E a minha tia, a tia Chiquinha, né, que nós a chamamos assim, ela fez a junção. E ela disse, olha, quando o menino nascer vai se chamar Ideraldo, né, que é o começo do nome da minha mãe e o final do nome do meu pai. Então eu escutei a minha mãe chamando Geraldo e eu corri para o quarto, estava acordado ainda, eu corri para o quarto dos meus pais e quando eu cheguei, o meu pai estava ali já dando os seus últimos suspiros, né? Corri, chamei o vizinho, mas eu me lembro que taça amarga que nós tivemos que tomar. Então, no outro dia, no domingo, nós estávamos ali na nossa casa, na área da nossa casa, ali estava o corpo do meu pai sem vida, né? A minha família, nós reunimos ali, e ali começou uma série de dificuldades para a nossa vida agora, sem aquele que nos sustentava, né? Essa foi a primeira grande taça amarga, e como que muda de repente, né? Eu não fiz aquela viagem com o meu pai, né? Ele dormiu ali e está dormindo até hoje e ele vai acordar quando Jesus o chamar, né? Então, que mudança, né? No outro dia, que era para mim estar num passeio, né? Que eu estaria lá, já tinha planejado, que a gente estaria lá, estaria dirigindo, com certeza, feliz da vida, sorrindo para o meu pai, ele era um contador de histórias, né? E eu estaria ali, no outro dia, eu estava acompanhando o sepultamento do meu pai ali, o velório, né? Que momento difícil. Então, como que as coisas mudam de repente? Como que os planos, né, os sonhos, eles desmoronam? Eu fui motorista de ônibus durante 4 anos da minha vida, né? Eu fui motorista de ônibus. E eu me lembro de um dos locais que eu passava bastante, né? Quando eu saía ali de Mineiros, que é a cidade onde eu morava, eu mudei para Mineiros ali, um abraço para os nossos irmãos ali de Mineiros, por conta da minha esposa, né, de Mineiros, que eu saí para a faculdade para fazer teologia. Você sai de Mineiros para ir para Cuiabá, no Mato Grosso, você tem 2 serras. A primeira, a maior delas, é a Serra da Petrovina, pouco antes da cidade de Rondonópolis. E nessa serra você tem vários dizeres, né? E uma das placas que me chamava a atenção na Serra da Petrovina, a placa dizia assim, olha, aqui muitos sonhos, né? Muitos sonhos, eles terminaram. Aqui muitos sonhos terminaram. Muitos planos acabaram ali por conta de um acidente. Então, muitas pessoas que talvez tinham planejado um casamento e agora com um acidente, com a morte de alguém, o casamento acabou. Muitas viagens familiares, ali era uma placa de advertência para você tomar cuidado com aquela serra ali, com a velocidade, com a maneira que você dirigia, conduzia o carro naquela localidade. Então, a grande verdade, queridos, é que a vida, ela coloca essas placas ao longo ali, a via, né, coloca essas placas para nos lembrar que os sonhos podem acabar, os planos, eles podem se frustrar.
E quando nós olhamos para a Bíblia, muitas vezes, quando nós vamos à palavra de Deus em busca de conforto, nós encontramos em alguns momentos algumas coisas que parecem ainda dificultar mais a nossa vida. Deixa eu até fazer um convite para você, né? Continue firme aí, não saia, porque eu vou consertar isso aqui, tá bem? Mas olha só, por exemplo, quando você vai a Mateus, no capítulo 10, o verso 34 e 35, Jesus diz assim, olha, cuideis, porque eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Eu vim para causar divisão. Aí nós pensamos assim, peraí, eu vou em busca de conforto, eu vou em busca de paz, e vem Jesus e diz assim, olha, que ele veio para causar divisão, que ele veio para causar separação. Então, Jesus parece que em alguns momentos ele veio para... Quando nós olhamos, se nós olharmos no texto de forma isolada, não analisarmos todo o contexto, tudo que está por trás da afirmação de Jesus, aparentemente está dificultando ainda mais a minha vida. Ele vem dizer, olha, eu vim para causar divisão, eu vim para causar separação entre pai e filho, porque às vezes por você tomar a decisão de seguir a Jesus, e eu creio que talvez esta manhã eu estou falando para alguém que está enfrentando isso, por você tomar a decisão de seguir a Jesus, muitas vezes eu já vi testemunhos aqui de pessoas que foram desprezados pelo pai, pela mãe, rejeitados pelos irmãos, a família expulsa de casa. Muitas vezes o esposo não quer mais saber, muitas vezes a esposa rejeita, porque você tomou a decisão de seguir a Jesus, e Jesus disse assim, olha, é assim mesmo. Que taça amarga ter que tomar, ser rejeitado pela família. Jesus disse assim, não, mas é isso que eu vim fazer. Em outro momento aqui, em Mateus, no capítulo 8, o verso 22, Jesus disse assim, olha, deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Então, aparentemente, Deus, em Jesus, parece estar dificultando ainda mais. No momento de dor, nós queremos estar ali, nós queremos nos despedir das pessoas que nós amamos, viver aquele último momento ali de luto, de tristeza. Aí vem Jesus e diz, não, deixe os mortos cuidar dos próprios mortos. Você quer ver um outro momento que Jesus parece complicar ainda mais, tornar a taça mais amarga? Em Mateus 16, o verso 24, ele diz assim, olha, se você quer vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Mas espera aí, Senhor, a vida já é difícil, a vida já é complicada, e o Senhor ainda faz o chamado para que eu tome a cruz. A cruz aqui, Jesus está falando justamente sobre isso, sobre o sofrimento, sobre as dificuldades. Jesus tem, olha, você tem que ter essa disposição. Esse é o chamado, esse é o convite. Em Marcos, no capítulo 10, o verso 21 ali, quando o jovem rico, né, vem até Jesus, e Jesus agora, ele diz assim, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus agora diz, olha, por que você me chama bom? Jesus, você quer herdar a vida eterna? Então vai lá, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e o seu tesouro vai ser no céu. Olha que loucura! Imagina agora esse jovem, né? Quem sabe ele tinha planos ali com a sua fortuna, com os seus bens. Ali não era só uma questão de ter bens, era uma questão também do prestígio social. E Jesus agora manda ele abrir mão das suas riquezas para segui-lo. Então, aparentemente, Jesus quer tirar dele o conforto. Jesus quer tirar dele o sossego. Jesus, aparentemente, que quer tirar dele a dificuldade. Em João, no capítulo 12, o verso 24, Jesus agora diz o seguinte, olha, se o grão ele não morrer, ele vai ficar só. Então, queridos, eu estou usando aqui alguns exemplos, nós poderíamos citar outros, e eu creio que você talvez está lembrando de outros aí, passando pela tua mente, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração e já está colocando outros aí, mas a grande verdade é que quando nós olhamos na palavra, em algumas situações, aparentemente, Deus, em Cristo Jesus, coloca ainda mais dificuldades. Parece que Jesus ainda torna mais difícil a vida do que ela já realmente é. Amados, e a grande questão é que, naqueles dias, Jesus escandalizou o mundo com a sua mensagem. Jesus escandalizou o mundo com a sua mensagem. E não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas ainda continuam escandalizadas com a mensagem da cruz. A palavra diz que a pregação da cruz, ela é loucura. Deixa aqui Isaías 53 e venha comigo aqui a Mateus,
no capítulo 15, Mateus, no capítulo 15, o verso 12, tá bem? Mateus, capítulo 15 e o verso 12. Olha o que a palavra de Deus aqui diz para nós, o que ela nos lembra. Diz assim, 15 e o verso 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Senhor, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, eles estão escandalizados. Aqueles a quem o Espírito não tinha conseguido, eles não tinham abrido a sua mente e o seu coração para que o Espírito fizesse trabalho, para que o Espírito ajudasse a compreender, eles estavam escandalizados com a mensagem da cruz. E, querido, se o Espírito de Deus, por isso nós estamos buscando, por isso nós estamos clamando, por isso nós estamos pedindo, se o Espírito de Deus não entrar na minha vida, não entrar na sua vida, se nós não permitirmos a ação dele em nosso viver, em muitos momentos nós vamos ficar escandalizados com a mensagem. Ela nos incomoda, ela nos assusta, porque em alguns momentos a mensagem da cruz parece tornar a caminhada mais difícil para nós, mais complicada. E agora os discípulos disseram, olha, os fariseus estão assustados. Os críticos de Jesus, eles não entendiam, eles se escandalizavam. E há pessoas ainda em nossos dias que estão escandalizadas com a mensagem, com a pregação. Pessoas que denegriram a imagem de Jesus por conta da mensagem. Quando Jesus estava pregando, quando Jesus dizia essas coisas, eles disseram, não, esse camarada aí não tem crédito, ele é apenas o filho do carpinteiro. Não vamos dar crédito ao que ele está falando, não. Ele é o filho do carpinteiro. Olha, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas, queridos, amados irmãos, Jesus procurou nos ensinar que a caminhada não seria fácil. A jornada não é fácil. Lembre-se que Jesus diz o seguinte, olha, estreito é o caminho. O caminho largo, ele diz, né, é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E hoje, infelizmente, nós temos muitos cristãos que dizem seguir a Jesus, mas eles têm uma ideia equivocada a respeito do que é cristianismo. Nós temos muitos pregadores, né, que se levantam e pregam, mas uma ideia completamente equivocada do que é ser cristão. Então, muitos têm o seguinte, olha, não, se você obedece a Jesus, você não vai ter sofrimento. Se você segue se você for uma pessoa boa, então todos irão te amar, e isso não é verdade. Às vezes você é uma pessoa boa, você procura só fazer o bem, você procura ajudar e nem sempre as pessoas vão retribuir você. Às vezes as pessoas não entendem por que você está sendo bonzinho. Em muitos momentos nós somos até mesmo criticados, ridicularizados quando nós estamos agindo com bondade. Quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, quando o Espírito Santo de Deus trabalha na minha mente, no meu coração, na tua mente, no teu coração, e nós somos impelidos, movidos a agir de maneira bondosa, em muitos momentos nós não somos compreendidos. As pessoas nos ridicularizam, as pessoas nos criticam, mas muitos têm essa ideia, não, se você obedecer a Deus, então não vai ter sofrimento. Se você for uma boa pessoa, todos irão te amar. Os discípulos, queridos, eles só se sentiram preparados para a caminhada com Cristo depois que eles viram a cruz. Esta é a grande verdade. Eles só se sentiram preparados para a caminhada depois que eles viram a cruz. E muitos de nós precisamos ter esse encontro. Por isso eu disse aqui na citação, né, de Ellen White, muitos de nós precisamos ter esse encontro diário com a cruz do Calvário, porque nós precisamos entender que a caminhada cristã, em muitos momentos, ela não é fácil. O caminho é estreito. O caminho vai nos conduzir a taças amargas que nós teremos que tomar.
Muitas vezes aqui eu tenho vários dos meus colegas aqui, pastores, eles sabem bem do que eu estou dizendo. Às vezes, quando nós temos que pregar na igreja uma mensagem um pouco mais dura, uma mensagem um pouco mais séria, muitos irmãos, eles viram a cara, ficam chateados. Às vezes, quando nós, né, Pastor Moreira, a gente tem que ir lá tomar uma decisão, numa reunião, numa comissão de líderes da igreja, às vezes um irmão tem que receber uma disciplina da igreja, alguns eles ficam chateados, alguns abandonam a igreja, ficam com raiva do pastor, ficam com raiva da liderança da igreja. Porque parece que nós estamos vivendo dias onde nós não entendemos a mensagem da cruz, onde nós não entendemos que a caminhada, tanto a vida aqui neste mundo, mas a vida cristã, ela é cheia de taças amargas, de cálices amargos que nós temos que tomar, que nós temos que beber, faz parte da caminhada, queridos. Faz parte da nossa jornada enquanto estamos aqui neste mundo. E quando os discípulos de Jesus entenderam isso, olha, para que você tenha uma ideia, dos discípulos de Jesus, o único que vai ter morte natural é João. Os demais, a tradição cristã diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, ele foi morto por espada. André foi crucificado lentamente. O outro Tiago, que é filho de Alfeu, ele também foi crucificado. Tomé foi atravessado por uma lança. Simão foi crucificado. Bartolomeu foi crucificado. Tadeu foi morto por flechas. Mateus foi atravessado pela espada. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado. Felipe também foi crucificado. João é o único que a história diz que ele teve uma morte natural, mas João foi lançado num tacho de óleo fervente. João ficou isolado lá na ilha de Pátimos. O que aconteceu? O que mudou a mentalidade desses homens? O que preparou eles para o sofrimento? Há um autor que ele diz o seguinte, que Deus não pode usar, Deus não tem condições de usar alguém que não experimentou o sofrimento. Talvez você está entendendo, pastor, mas por que você está falando isso aqui para mim esta manhã? Já está tão difícil. Mas, queridos, se está difícil para você, se o cálice que você está tomando, você está entendendo que é amargo demais, se a taça que você está tomando, você tem entendido que é amarga demais, lembre-se de algo. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, aqueles que Deus tanto usou, são homens e mulheres que experimentaram o sofrimento. Eles são experimentados na prova. Eu me lembro de uma lição da escola sabatina que nós tivemos, se a minha memória não está ruim, né? Foi por volta ali do ano de 2003, 2004, né? A lição falava justamente sobre esses momentos de prova, né? O fogo do ourives era o título da lição que nós estudamos, né? E ela estudou vários aspectos dessa questão aqui. Então, Deus não pode usar um homem e uma mulher que não sabe. Pastor, mas por quê? Porque através da nossa dor, através das dificuldades, através das taças amargas que nós tomamos, é que nós vamos adquirindo resistência. E onde nós encontramos essa força? Ao pé da cruz. Se você sair do pé da cruz, queridos, realmente fica impossível enfrentar as dificuldades. Longe de Cristo, longe da cruz de Cristo, não entendendo o sofrimento, não entendendo Isaías no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou os nossos sofrimentos, o castigo que nos traz da paz estava sobre ele. Sem Cristo seria impossível suportar. Sem Cristo, às vezes eu como pastor, esses dias eu comentava com alguém, talvez uma das tarefas mais difíceis, né, que nós os pastores temos que realizar, seja, pelo menos para mim, né, mas eu creio que talvez para a maioria dos colegas aqui, se não para todos, é quando nós temos que acompanhar uma família que perdeu um querido. Um momento ali, um sermão fúnebre, como é complicado. Eu me lembro que em uma semana, quando eu era pastor ali em Rio Verde, no bairro Santo Agostinho, né? Um abraço ali para os irmãos do bairro Santo Agostinho em Rio Verde. Eu me lembro que em uma semana eu tive que fazer 5 cerimônias fúnebres em apenas uma semana. E quando chegou no final daquela semana, no sábado, né? Nesse sábado eu já tinha feito 2 pela manhã.
antes de ir para a igreja pregar. Mas no final daquele sábado, eu me lembro da minha oração que eu fiz para Deus. Eu disse, Senhor, me dá um descanso. Eu já não aguento mais. Eu não tenho mais emocional. Eu estou sem força já. Porque a gente vai para levar aquela mensagem de conforto, mas é um desgaste emocional tremendo, né? E eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Naquele sábado eu tinha feito talvez de sepultamento, talvez um dos mais difíceis. Eu tinha feito o sepultamento de 2 criancinhas. Um recém-nascido e uma bebezinha ali com cerca de 7, 8 meses de idade. Queridos, que complicado, que dor acompanhar a mamãe ali se despedindo do seu filhinho, do seu bebezinho, né? Quantos planos ali acabaram. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais força para enfrentar, mas eu louvo a Deus, querido, porque quando nós vamos, aí nós olhamos para a cruz de Cristo, eu posso levar à família uma mensagem de esperança. Eu posso dizer para a família que Jesus veio a esse mundo e que ele venceu a morte. E eu posso dizer para eles o seguinte, olha, Cristo venceu a morte e agora a morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Eu posso dizer para eles, olha, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, ele vai ressuscitar, porque Cristo ressuscitou e vai ter a manhã gloriosa, vai ter a manhã da grande ressurreição. E agora eu chamo esse dia do grande dia do reencontro, e você vai encontrar o seu amado e você vai abraçá-lo. Eu vou abraçar o meu papai, eu vou abraçar a minha mamãe, eu vou abraçar a minha irmã mais nova, e nós vamos ter a oportunidade de viver com Cristo para sempre. Mas eu só posso falar dessa esperança porque tem a cruz, porque tem a morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, queridos, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem de loucura, mas ao mesmo tempo a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança, porque ao pé da cruz nós compreendemos quem nós somos, ao pé da cruz nós entendemos o grande valor que nós temos. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 20, que eu e você, nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Ah, que coisa maravilhosa, né? Queridos, o sangue de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Então, se não fosse a cruz, nós não haveria salvação. Se não fosse o sofrimento de Jesus, nós não teríamos esperança. Se não fosse Jesus, nós não teríamos um momento gostoso como esse, onde nós podemos cantar, onde nós podemos louvar, onde nós podemos nos aproximar um do outro. Então, queridos, é a mensagem da cruz, é a mensagem que a palavra diz que é loucura, mas é esta mensagem que é loucura, esse cálice tão amargo, o cálice que Jesus chegou a dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que eu não beba ele. Mas, queridos, foi esse cálice amargo que trouxe para nós a nossa bendita esperança. No céu, o dinheiro não vai ter valor. Mas o dinheiro aqui na terra nos ensina a ser mordomos. Lá no céu não vai ter casamento, mas na terra nos ensina amor, nos ensina perdão. Lá no céu nós não vamos ter que curar os enfermos. Não vai ter doente no céu. Mas aqui na terra são oportunidades de nós sermos pacientes, de sermos tranquilos, de sermos confiantes. As críticas, lá no céu não vai ouvir. Ninguém vai te criticar. Ninguém vai te ridicularizar. Ninguém vai zombar de você lá no paraíso. Mas neste mundo nos ensinam a honestidade. Neste mundo nos ensina a misericórdia e também o senso de humor. A morte não vai existir na nova terra. Mas nesse mundo nos ensina que a vida é breve. Nos ensina que nós podemos e devemos confiar na providência divina. E nós começamos em Isaías, e eu quero terminar lá em Isaías com vocês. Lembra que eu disse para nós ficarmos com Isaías aberto? Só que nós vamos voltar um pouquinho. E nós vamos a Isaías, o capítulo 45, e o verso de número 3. Isaías 45, o verso 3. A palavra de Deus diz assim para nós: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas,
para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amados, as dificuldades, as taças amargas que temos que beber aqui nesta vida, eu creio que são tesouros escondidos de Deus. Eu creio que os problemas que nós enfrentamos, as taças amargas que nós temos que tomar, são as riquezas escondidas de Deus. E talvez nesta manhã, nesse dia, eu estou falando para alguém que está vivendo um momento onde você está tomando um cálice amargo. Eu quero te dizer o seguinte: toma esse cálice ao pé da cruz. Toma esse cálice, aqui está o símbolo, né? A cruz. Toma esse cálice. A cruz é o reflexo do amor. Toma esse cálice ao pé da cruz. Ao pé daquele homem de dores, aquele que sabe o que é padecer. Mas lembre-se de forma muito especial que os cálices amargos, as provas, os momentos de amargura são os tesouros escondidos de Deus. Alguns deles nós não vamos conseguir descobrir enquanto estamos aqui neste mundo. Senhor, por que eu tenho que passar por esse momento tão difícil? Jesus, nós sabemos por que ele passou pela cruz e por que ele venceu. Nós sabemos que a motivação foi por amor, mas ele venceu para que hoje nós pudéssemos ter a esperança, que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna, que nós pudéssemos ter essa mensagem maravilhosa para dizer às pessoas o quanto Jesus ama cada uma delas. Qual é o momento difícil que você está enfrentando? Qual é a taça da amargura que você está bebendo? Beba ao pé da cruz de Cristo e guarde isso no teu coração. Coloque isso no teu coração. São os tesouros escondidos de Deus. Mesmo que não entendamos enquanto estamos aqui neste mundo, mas quando nós chegarmos na eternidade, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais separação, nós vamos compreender e nós vamos louvar a Deus. Há um texto também da escritora Ellen White, que ela diz para nós o seguinte, que se nós pudéssemos ver o futuro como Deus vê, vou usar aqui as minhas palavras, nós pediríamos para Deus atender às nossas orações, exatamente da maneira que Ele atende. Então, talvez a gente ora pela cura e a cura não vem. Talvez nós oramos pela restauração do casamento e a restauração não acontece. Talvez nós oramos pelo emprego e ele não vem. Talvez nós oramos por mais recursos financeiros e ele não vem. Mas lembre-se, as taças amargas de Deus, os cálices de amargura, são tesouros escondidos de Deus, para me tornar mais forte, para te tornar mais forte. Que o bendito Deus, em Cristo Jesus, abençoe a minha vida e abençoe a tua vida. Nos dê o entendimento de, ao enfrentarmos os momentos difíceis, as lutas e as provas dessa vida, de enfrentarmos eles ao pé da cruz. Que quando estivermos tomando as taças amargas desta vida, que nós lembremos que são tesouros, são bênçãos disfarçadas de Deus, para nos preparar para vivermos a eternidade ao lado dele. Eu quero orar com você e por mim também. Falemos com Deus. Pai bondoso, nesta manhã, nós fomos lembrados através da tua palavra que essa vida tem momentos difíceis, Senhor. E eu creio que eu estou orando aqui com pessoas que estão enfrentando talvez o momento mais complicado da vida. Talvez uma mãe que está passando pela situação da perda do filho, quem sabe alguém que está vivendo uma situação de desemprego, quem sabe alguém, Pai, que está aqui e talvez esteja faltando os recursos aqui dessa terra, talvez um pai de família que não sabe como que vai providenciar ali o alimento, o sustento para sua casa. Pai querido, mas nós fomos lembrados que as taças amargas dessa vida, os cálices de amargura, eles são tomados ao pé da cruz, olhando para a cruz do Calvário, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Nos ajude a colocar os olhos em Jesus. E de maneira muito especial, Senhor, eu lhe peço que o Senhor nos ajude a entender
que as dificuldades, mesmo sem entender, como diz a canção, mesmo sem compreender, mas que as dificuldades são bênçãos, são tesouros escondidos do Senhor. Um dia na eternidade nós iremos compreender. Mas enquanto estamos aqui enfrentando as dificuldades, passe ao nosso lado, Jesus. Deus Espírito Santo, aquilo que eu não consegui expressar com palavras humanas, que o Senhor agora complete a boa obra. É a oração que faço, pedindo a bênção por cada um dos que aqui estão, no nome precioso de Jesus. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que possa em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar, jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo. Busque essa paz, irmão. Podes ter paz,